Olá, queridos. Essa é a aula sobre 1º e 2 Samuel. Vai ser a nossa última aula desta semana, né? Ah, Vejam que eu não estou separando, né, em 1º e 2 Samuel. No título eu coloquei somente Samuel, porque os livros de 1º e 2 Samuel, originalmente, eles eram juntos, tá? No cânon hebraico eles não são divididos, tá? Então aqui você tem uma coisa muito importante que é o início, né, e a instituição da monarquia, tá bom? Isso vai mudar radicalmente a história de Israel, não só do ponto de vista político, mas mudará principalmente do ponto de vista religioso. Né? Eu já falei para vocês em algumas aulas da importância da centralização política em Jerusalém, da construção do templo, né? Da construção do palácio, né? Então você faz muda radicalmente a perspectiva. Lembra que eu falei de Deuteronômio? Se tivesse um termo só para definir Deuteronômio, eu definiria como né? Então, um rei, uma terra e um Deus, né? Então vocês têm, a partir do livro de Samuel, essa mudança que você sai de uma sociedade, primeiro tribal, depois desse período dos juízes, né? E já vai começar a se dirigir para a centralização monárquica, tá? Aqui é um dos livros que eu gosto da série de cultura bíblica da Vida Nova, né? É só uma indicação, não é obrigatório, evidentemente, né? Vocês já têm o livro texto base de vocês, o Panorama do Antigo Testamento, né? 1º e 2 Samuel será o capítulo 11, né? Para vocês darem uma lida e uma aprofundada, tá? Antes da gente entrar propriamente nessas questões básicas e recorrentes, né, do nosso estudo de introdução, que é data, autoria, estrutura, os principais temas, nós vamos fazer uma pequena introdução, tá? Na Bíblia hebraica, os livros de 1º e 2 Samuel formam um único livro, tá? E nessa introdução, ou seja, nesta aula que eu estou dando, vamos analisá-los sem a divisão primeiro e segundo, tá? O livro de Samuel faz a ponte entre o período de juízes e o estabelecimento da monarquia em Israel, abrangendo os reinados de Saul e Davi e seus dois primeiros reis, ok? Enquanto o livro de 2 Samuel ocupa-se exclusivamente do rei Davi, 1 Samuel ocupa-se de três transições importantes na liderança nacional. Primeiro, do sacerdote Eli para Samuel, depois de Samuel para Saul e a transição de Saul para Davi, tá? Então vejam que aqui nessa pequena frase nós já estamos dando uma pequena estrutura, digamos assim, a mais óbvia e a mais evidente estrutura desses dois livros, ok? Aí, queridos, só para lembrar, nós já falamos da questão do Reino Unido, né? Tá? O relato do Reino Unido se encontra nos seguintes livros, olha, 1º e 2 Samuel e 1ª Reis até o capítulo 11, tá? Então, isso é só para vocês se lembrarem que quando eu falei da monarquia lá na introdução da história de Israel, eu falei da monarquia unida e depois da monarquia dividida, né? Então isso é bastante interessante, tá? Nós vamos falar, né, autoria e data, né? A maioria dos estudiosos acredita que Samuel escreveu o livro de 1 Samuel somente até o capítulo 24. E Natã e Gad escreveram os capítulos restantes até o final de 2 Samuel, conforme você pode ler em 2 Crônicas 29 e 30, tá? Aqui, queridos, eu pus um slide que não é meu, mas que eu achei, assim, são datas aproximadas, tá? Da,
do reinado de cada um, ó, 1030 a 1010 Saul, 1010 a 976 Davi e 976 a 931 Salomão. E os profetas dessa época, Samuel é considerado tanto juiz quanto profeta, Natã, Gade e Aías de Siló, ou Shiló, que eu prefiro, né? Então vejam que vocês têm aqui, eu pus esse slide mais para falar dos profetas. Vocês têm profetas que não deixaram livros, tá? Como Natã, Gad, tá? Depois você vai ter lá em Reis, o ciclo de Elias, Eliseu, mas aqui esses profetas a gente chama de profetas não clássicos. Não clássicos são aqueles que não deixaram um livro escrito, assim como Jeremias, Isaías, Ezequiel e os 12 menores, tá? Então vocês vão aprender comigo em Introdução ao Antigo Testamento 2, que os profetas, você tem os profetas clássicos, que são aqueles que deixaram livros, e os profetas que são citados, mas não deixaram os livros, como Natã, Gade, Eliseu, que a gente chama de profetas não clássicos, tá? E a profecia mesmo, ela é um fenômeno monárquico. A instituição do profeta é este interventor junto ao rei, tá? Então, isso comece a gravar isso, que quando nós entrarmos nos estudos dos profetas bíblicos, vai ser muito importante associar cada um deles a um período e aos problemas de cada período histórico e de cada rei, principalmente da monarquia dividida, né? Principalmente da monarquia dividida, ok? Aqui, mais um slide ainda, digamos assim, histórico, né? Vocês lembram que eu falei que você tem a monarquia unida, mas depois você tem a monarquia o quê? Dividida. Então, o chamado Reino do Norte, né, que foi tomado pelos assírios, né, o conquistador assírio, tá? Ele tinha 10 tribos, a capital era em Samaria, a Samaria aqui, tá? E a queda deste reino, ou seja, o momento em que ele foi conquistado pelos assírios e já foi feita uma deportação, né, já tiraram o povo, digamos, de Israel do seu território, foi em 722. Então, a partir de 722, eu só tenho o quê? O reino de Judá, que ele vai continuar até 605, depende da visão, eu poria até 586, tá? Quando realmente Jerusalém é tomada e o templo é destruído, tudo bem? E o império conquistador é a Babilônia, tá? Então aqui é só uma revisãozinha muito rápida daquela parte histórica que eu já dei para vocês, tá? Só para vocês começarem a localizar o assunto e a importância dos livros de Samuel e depois Reis, tá? Aqui nesse Samuel e Reis você vai ter toda a sua fonte sobre o estudo da monarquia. Entre outros versículos, é muito difícil você dizer esse é o versículo-chave. Eu prefiro dizer que é um dos versículos-chave, né? E entendeu Davi que o Senhor o confirmaria rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então, vocês vão ver, quando eu falar do propósito do livro de Samuel, um dos principais propósitos é legitimizar e dar autoridade e contar como a casa de Davi se tornou membro dessa aliança, né? Dessa aliança, e como que se passou de uma teocracia, ou seja, como era na época dos patriarcas e até dos juízes, para uma monarquia, né? Então isso é muito importante. A autoria e a data, né, embora não tenhamos certeza absoluta de quem escreveu esses livros, aqui está esses livros, porque 1º e 2º Samuel, tá? Existem indicações no texto de que os profetas Samuel, Natã e Gade foram os autores,
tá? O texto em 1 Samuel 10, 25 diz que Samuel escreveu um livro e o colocou perante o Senhor. Enquanto que 1 Crônicas, que eu já citei, diz que os atos de Davi foram escritos nas crônicas de Samuel, vidente, e nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Vidente no sentido de profeta, viu, gente? É porque a tradução aqui não é muito boa, mas profeta é aquele que vê. Então, vidente nesse sentido, tá? É aquele que vê, tudo bem? E vê não só o futuro, mas vê os problemas, inclusive, do momento. E tenta interferir naquele momento, naquela situação atual, em relação ao próprio profeta, aquela situação política, por exemplo, de opressão e de abuso de poder e de exploração, né, de uma classe por outra, enfim. A data dos acontecimentos são somente aproximações, vocês já sabem disso, tá? Não dá para nós termos certeza absoluta de todas as datas, tá bom? Mas pegue algumas referências, tá? Desde a morte de Salomão, aí começa a ter mais precisão nessas datas, tá? A morte dele em 931. Calcula-se que o período de Samuel entre 1405 a 1015, já que a Batalha de Afec não aconteceu antes de 1050, tá? O reinado de Saul durou aproximadamente de 1030 a 1010 e o de Davi de 1010 a 970. Vocês veem que já dá ligeira diferença em relação a aquele slide anterior, tá? Então, vocês não podem se apegar de forma absoluta às datas, mas podem ter sim. Quando nós começamos a falar de monarquia, nós falamos nos anos 1000, né, antes de Cristo. Quando a gente fala já de Salomão, a gente já sabe que está nos 930, vai. Então não dá para também jogar um século antes ou um século depois, tá? São questões aqui de pequenas décadas, tá? O propósito do livro, né? Apesar da ênfase histórica, porque se você ler, é a história desses reis, né? O principal objetivo não é contar a história dos reis, tá? Mas o principal objetivo é teológico, né? Isto é, ele não foi redigido, o livro de Samuel, para documentar a história propriamente dita, mas para mostrar como se deu, aí olha, a aliança com o rei Davi e como a autoridade divina é obedecida ou desobedecida e as suas consequências, ou seja, as consequências desse obedecer e desobedecer, né? Tá? Então, aqui no livro de vocês diz assim, olha, a mesma coisa, esse livro não tem um propósito estritamente histórico, isto é, não são apenas história nem livros biográficos, embora certamente inclua os dados biográficos, tá? O principal objetivo é teológico, assim como Gênesis apresenta a história do início da aliança de Abraão, Samuel aborda a história da instituição da aliança davídica. Vocês podem ler isso com mais precisão e com mais atenção, devem ler em 2 Samuel 7. A ênfase dessas obras e, consequentemente, da própria aliança é o desenvolvimento do conceito adequado de autoridade divina, tá? Então, o propósito do livro é muito mais a questão teológica do que a histórica. Tá? E a monarquia em Israel era uma premissa divina na visão dos autores. E vocês podem confirmar isso em Juízes 8, 23 e 1 Samuel 8, 7. Então vamos lá, só por curiosidade, em 1 Samuel 8, 7, vamos ler juntos. Se vocês estiverem, abram e leiam comigo. Vocês vão ter, claro, cada um vai ter a sua Bíblia, a sua tradução. Por isso que eu digo que sempre é bom vocês terem mais de uma tradução, de uma versão da Bíblia em português, porque assim vocês podem comparar. Olha, 1 Samuel, ok? 8, 7.
tá? Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governa, tá? E qual é a função desse rei? Esse rei, ele tem que manter a justiça, ele tem que manter o padrão ético do decálogo, ele tem que manter o padrão ético da aliança, tá? Ele tem que ser um cumpridor e propagador e mantenedor desta aliança, ok? Então, isso é a principal questão. E vocês verão que há uma tensão entre a expectativa do povo quanto a um rei, um soberano absoluto, como se diz em 8.5, como o tem todas as nações. Vocês vão lá em 8.5, vamos ler em 8.4 primeiro. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Tá? Então você vê que há uma tensão, que querem um rei como as outras nações, mas ao mesmo tempo você ainda tem padrões teocráticos, tá? Deus era o rei do seu povo. Então você ainda tem, perceba essa tensão entre a visão da época dos juízes e que lideravam o quê? Os anciões, os juízes, e você tinha uma teocracia. Você está caminhando para ir para uma monarquia em que vai mudar totalmente a estrutura social e política e, consequentemente, a estrutura religiosa. Tá? Então você tem uma série de advertências de que os reis de Israel deveriam ser submissos a Deus como o verdadeiro rei de Israel. Quem é o verdadeiro rei de Israel na visão teocrática? É Deus. Tá? Os reis humanos deveriam ser obedientes à lei do rei divino. Deviam atentar para a mensagem e a correção divina através dos profetas. Vocês vão ter aqui, quando nós falarmos de profetismo, vocês vão ver aqui que vocês têm aqui relatado a questão da primeira, digamos assim, escola profética, tá? Você tem o início da atividade profética de uma forma mais institucionalizada, ok? E aí eu vou dar a estrutura, né, do texto, a estrutura de Samuel. Portanto, entendam 1ª e 2ª Samuel. Vocês estão vendo, ó, que vai até, aqui embaixo, ó, até 2ª Samuel. Uma estrutura geral e depois a gente vai ver um pouquinho mais detalhada como eu tenho feito, tá? Então você tem as histórias, né, de Samuel, a história da Arca da Aliança. É muito importante essa seção da Arca da Aliança, tá? Você tem quando o relato, né, dos filisteus tomando a arca, tá? Você começa aqui uma tensão grande com os filisteus, né? Depois você tem ainda nesse mesmo capítulo 4, não só a tomada da Arca da Aliança, como a morte de Eli, tá? Então você tem aqui já uma tensão que se mostra entre esse povo ainda desorganizado, que não tem um rei, e os filisteus, que já são um povo já na idade do ferro e que já estão incomodando e obrigando ao povo de Israel pensar numa estrutura diferente de organização política para poder fazer frente às ameaças dos filisteus, tá? Então, são muito importantes esses capítulos do 4 ao 7, tá? No capítulo 6 você vai ter o relato, né, do retorno da arca, né? E aí você tem a instituição da monarquia propriamente dita e o reinado de Saul. Tá? Você vai ver já que Israel, né, em 8, como nós lemos no capítulo 8, pede um rei, tá? E depois você tem o encontro de Saul e Samuel, tá? Depois você tem a ascensão e o reinado de Davi,
tá? Os sucessos e a consolidação do reinado de Davi, depois os fracassos e a dificuldade de manter o poder, tá? E daí, por que eu parei em Davi e não entrei em Salomão? Porque nós estamos só vendo o livro de Samuel, ok? Então, é isto, você tem essa questão importante. Aqui, a questão da instituição da monarquia, vocês têm escrito assim no livro de vocês. A parte sobre a instituição da monarquia começa em 1 Samuel 7. No início, Samuel atuava não só como profeta e sacerdote, mas também como juiz. Então vejam que em Samuel, queridos, ele é uma figura que ele reúne o antigo e o futuro, o anterior e o pós. Ele ainda está encarnando, digamos assim, uma estrutura clânica em que há um domínio de poder dos anciãos e depois dos juízes, já para uma instituição monárquica. Percebe? Então ele é um elemento, ele é tão importante que o livro se chama Livro de Samuel, né? Porque ele é o personagem principal e ele é a transição do velho para o novo, do clã para a monarquia. Tá? Então, como figura de transição, ele reúne papéis e funções de ambos os lados. Então, vocês veem que ele é profeta e ele é sacerdote, tá? Mas ele também é juiz, tá bom? E apesar de todo o poder político conferido a Samuel, ele não era um rei ainda. Ele não era um rei. Tá? Essa condição foi que levou o povo a pedir a Samuel que presidisse a mudança da forma de governo, ou seja, de juízes para reis. Tá? Ela não deveria sofrer alteração tão grande quanto o povo imaginava. Ambos os sistemas deveriam ser de natureza teocrática. Mesmo o rei humano, olha o que eu falei, deveria ser apenas um representante do rei divino. O fato de o povo não ter entendido isso é refletido na análise que Deus, né, de Deus, de que o povo rejeitou a sua pessoa e não a Samuel. Tá? A menção da frustração de Samuel pode sugerir que ele se considerasse o candidato apto para a posição. Tá certo? Isto é apoiado pelas referências à sua idade e à desobediência de seus filhos. Tá? Então, vocês veem que ele não é indicado. Tá? Então, vamos ver com mais detalhes. Tá? Você tem os primeiros capítulos giram em torno de Eli e Samuel, né? Nascimento e infância de Samuel, e olha aqui os filisteus que eu já comentei. Aí você tem Samuel e Saul. Saul torna-se rei, mas Deus rejeita Saul por sua desobediência. Tá? Aí você tem Saul e Davi. Samuel unge Davi. Você tem o relato de Davi e Golias, que é extremamente conhecido. Você tem a grande amizade entre Davi e Jonatas. Tá? Você tem a perseguição de Saul, né, que Saul persegue Davi, e a derrota e morte de Saul. Tá? Então aqui você tem partes divididas. Você ainda está aqui em 1 Samuel, né? E aí, em segunda, começando aqui com 2 Samuel, você já começa as conquistas de Davi. Tá? Davi torna-se rei de Judá, depois ele torna-se rei de Israel. Lembram-se que o reino estava dividido. Lembram-se disso? Tá? Não que o reino estava dividido, mas que o território era dividido ainda em tribos, tá bom? Aí Davi conquista as nações vizinhas. Vocês têm aqui uma grande expansão territorial, tá? Você tem uma grande expansão territorial, isso é muito importante. Aí depois veio os conflitos de Davi, a Davi e Batseba, as perturbações na família de Davi, a rebelião nacional contra Davi e os últimos anos, do reinado de Davi, tá? Então vocês veem que não tem como
você dividir primeira e segunda Samuel. Na realidade, não tem nem como você dividir Samuel e Reis. Porque se vocês pegarem lá o início de Reis, né? Se vocês pegarem lá, eu estou abrindo aqui bem no inicinho de Reis, tá? Você vê que continua. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva o rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecê-lo, tá? Então vocês veem que continua o relato, tá? Então você tem na realidade, em algumas versões mais antigas, todos os livros, Samuel, primeira, segunda Samuel, primeira, segunda Reis, chamavam-se reis simplesmente. Então, primeira e segunda Samuel, você tem naquela versão grega da Bíblia, que eu comentei já com vocês, a Septuaginta, vocês têm primeira e segunda Reis, terceira e quarta Reis. Ou seja, o livro é só Reis, tá? Então isso mostra a unidade desses dois livros, que na realidade eram um e que viraram quatro, digamos, né? Você tem aí uma linha histórica, não necessariamente às vezes se quebra, é verdade, mas você tem uma linha histórica, tá? E qual é essa linha histórica, tá? Você tem aqui, olha, os reis do Reino Unido, tá? E depois o relato dos reis do Reino Dividido, né? Então você tem aqui as referências bíblicas de cada rei. Olha, os reis de Israel, aqueles que fizeram mal aos olhos do Senhor, lembram disso? Que quando eu comentei sobre o reino dividido, Israel era visto como um padrão mau, tá? E os reis de Judá eram vistos como um padrão bom. Era a casa de Davi, era a linhagem davídica, tá? Então você tem aqui essa clara divisão teológica dos reis de Israel e os reis de Davi, tá? Então, isso daqui eu pus esse quadro porque vocês podem fazer o seguinte, querendo bem devagar, porque o tempo, eu sei que para vocês trabalham, o tempo é curto, né? Mas vocês podem pegar e conhecer um pouco de cada rei e saber quem é quem e da onde que é. Isso é só para dar uma organizada, porque os relatos depois em Primeira Reis e já em Segunda Samuel, vocês vão ver que eles já são bastante são misturados, os reis de Israel e os reis de Judá. Então isso aqui é só um esquema para facilitar a visão de vocês, né? Tá certo? E aí, veja, eu quis anotar uma coisa, assim como curiosidade histórica, sobre a estrela de Davi. Tá? A estrela de Davi, há algumas divergências quanto à origem dela, tá? Elas não sabem quais são as origens. Em hebraico, não é estrela a palavra. Magen David quer dizer escudo de Davi. Era um escudo que ele usava para proteger o seu corpo no momento de guerra, tá? Alguns estudiosos dizem que a estrela mesmo, ela é posterior e ela só se tornou um símbolo mais conhecido e ligado especificamente ao povo judeu nos 2 ou 3 últimos séculos, e principalmente na época do nazismo, tá? Quando os judeus eram obrigados a usar aquela símbolo, a estrela amarela, para identificar como povo perseguido, né? Então precisavam ter um símbolo que os marcassem, para que soubesse que aquela pessoa que está lá é um judeu, tá? E muitas vezes eles eram capturados e mandados para o campo de concentração, né? Tá certo? E aí, queridos, depois no livro de vocês, vocês vão ver os temas principais que eu acabei não escrevendo, porque vocês têm no livro, e se não tiverem, pede para alguém fotografar essas páginas e mandar por WhatsApp, enfim, tá? Você tem a questão da arca, isso eu já falei, a Arca da Aliança eu já falei, era o artefato religioso mais importante de Israel. Tá? Ela foi feita no Sinai sob a supervisão de Moisés, lembram? E representava a presença de Deus em meio ao povo.
ocupando o lugar no templo dado aos ídolos. Na maioria das religiões do Antigo Oriente Médio, a arca, por sua vez, era considerada apenas o escabelo do trono de Deus, tá? Muito bem, vocês vão lá, então um dos temas principais, vocês viram lá que logo no início de 1 Samuel, né, você tem os capítulos 4 a 7 sobre a arca, né? A captura da arca pelos filisteus, depois a devolução, você vai lá no capítulo 5, 6 e 4, 5, 6, né? E leiam isso. O outro, por isso que eu não escrevi, o outro tema é a própria monarquia. Tá? Do ponto de vista bíblico, a monarquia de Israel era uma prerrogativa de Deus, a função do rei era manter a justiça, eu já falei isso, né? No sentido nacional, na sociedade, e no sentido internacional, por meio das forças militares ativas. O que quer dizer isso? Se você tem que manter, se uma das prerrogativas do rei é manter a justiça também no nível internacional, o que você precisa ter a partir do estabelecimento da monarquia para garantir, aspas, essa paz com os povos vizinhos? Você precisa ter um exército. Você precisa ter um aparelho protetor. E esse aparelho protetor é o exército, tá? Para as lutas, para defender, tá? É isto. Então, vejam a importância de associar todas essas ideias, tá? E também aliança, é até redundância nós falarmos que aliança é um tema, porque ela é um tema em toda a Bíblia, né? E você tem aliança, né? Agora, a aliança davídica é o tema central do livro de Samuel. Tá? E o aspecto importante da teologia do Antigo Testamento em geral. Tá? A aliança feita com Davi merece um exame minucioso, diz aqui no livro de vocês. Pelo menos 3 pontos exigem comentários. O que o Senhor prometeu a Davi? A aliança era condicional ou incondicional? E que impacto ela teve sobre o restante da história da israelita? Então, respondendo muito rapidamente a partir aqui do próprio texto de vocês, do livro, né? O Senhor prometeu tornar famoso o nome de Davi. Isso era semelhante à promessa feita a Abraão, tá? E depois você tem a aliança era condicional, vocês vão continuar lendo depois, tá certo? Agora, a aliança era condicional ou incondicional? Observa-se com frequência que não há imposições de condições à aliança de 2 Samuel 7. Esse capítulo, 2 Samuel 7, vocês vão ter que ler, tá? Muito bem e analisar muito bem, tá? Para vocês poderem entender essa questão da aliança incondicional. Espera aí que eu passei aqui na minha Bíblia, eu passei do 7, deixa eu voltar um pouquinho, tá? Eu não vou ler agora todo o capítulo, mas não deixem de ler, tá? Porque é o capítulo em que você tem a promessa de Deus a Davi, tá? Olha, e começa assim: o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos seus inimigos ao redor. Certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Olha, já preparando o caminho. Como que a arca pode ficar numa simples tenda? Olha, preparando o caminho para justificar e para construir o quê? Um templo. Vocês estão percebendo? Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar. Tá vendo? Então você tem e você, a continuação da leitura, vocês vão perceber que esta aliança ela é incondicional. O que é incondicional? Não impõe nenhuma condição. Não fala se
Leiam lá Deuteronômio 28. Tudo em Deuteronômio 28 é condicional. Se não obedeceres os meus estatutos e leis, eu vos tornarei estéreis, os seus campos não produzirão, vocês terão doenças, ok? Aqui não, aqui é incondicional, tá? Mas ser incondicional não significa poder também fazer o que se quer. Ela estava sujeita a uma renovação periódica e devia haver critérios pelos quais decidir se ela seria renovada para a geração seguinte, tá bom? Então procurem estudar bem isso, tá? E entender muito bem, tá? Vejam, queridos, é uma introdução ao Antigo Testamento, é uma introdução ao livro de Samuel. Vocês percebem que nós, na introdução, estamos seguindo aquele mesmo padrão, como eu falo praticamente em todas as aulas, a autoria, a data, o esboço, os principais temas, né? Infelizmente não temos como aprofundar, tá? Mas eu aconselho fortemente que vocês leiam esse capítulo sobre 1º e 2º Samuel e, de preferência, dentro da medida do possível, não termine o curso sem ler o próprio livro, né? Sem ler a própria Bíblia, tá? E a próxima aula ela será sobre o livro de Reis. Será o mesmo esquema, queridos. Nós vamos falar do livro de Reis, né? Reis já tem aqui, pega uma outra parte, né? Você continua com a aliança, né? Você tem a questão do único Deus, você tem a descrição do reinado de Salomão, e aí já começa a divisão do reino, né? Porque o reinado de Salomão, vocês vão ter de 1 Reis, de 1:1 a 12:24, tá? E aí quando vocês vão lá, em 12, você já tem a revolta de Israel contra Roboão, tá? E você já vai ter a divisão da monarquia, tá? Você já vai ter a questão da história do Reino do Norte, né? Você vai ver isso no capítulo 13, né? E que também é chamado de Samaria, ou seja, é chamado pelo nome da sua capital, ou Efraim, que era a tribo dominante, tá? Então vocês vão ter essa divisão e ela vai ser teologicamente também muito importante, tá? E daí você também tem, a partir dessa divisão da monarquia, você tem, começam a aparecer os profetas, viu? Os profetas clássicos. Amós, Osés, são os primeiros profetas que se tem, do ponto de vista cronológico, não do ponto de vista da ordem que eles aparecem na Bíblia, mas já vão aprendendo que Amós e Oséias são os primeiros profetas, tá? E muito provavelmente eles pregam no Reino do Sul, mas eles vêm do Reino do Norte, tá bom? Então o livro de Reis é muito importante nós estudarmos com muita calma. Eu vou levantar talvez até um pouco mais de assuntos do que o próprio livro de Samuel, porque eu já vou deixar preparado o caminho para vocês entenderem, dentro desse contexto, o fenômeno profético. Tá bom, queridos? Hoje eu consegui dar uma aula um pouco menor, né? E aí já semana que vem já será a última semana, né? Olha como passa rápido o tempo. E nós iremos começar com os últimos livros, né? E serão, a semana que vem não serão 4 aulas, serão apenas, entre aspas, 3 aulas, tá bom, queridos? Um abraço.